Olá, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal que a gente fala de carreira e de desenvolvimento profissional e tudo que acontece no mundo corporativo. Hoje a gente tem um assunto um pouco diferente, né? Vamos falar um pouquinho sobre polêmicas que acontecem aí na internet que envolvem o mundo corporativo. E hoje acordei com uma notícia, né, de um influenciador aí que é um CEO de uma escola de educação para profissionais, né, para executivos de alta performance, que ele foi lá e deu uma declaração que ele não se relaciona com mulheres CEOs, porque mulheres CEOs são muito masculinizadas e que têm uma vida aí meio que não é o que ele busca para a vida dele, né? E aí gerou-se a polêmica na internet, né? Tá todo mundo falando do rapaz, gente. O rapaz já perdeu o cargo lá, a cadeira dele de conselheiro na Hope, né, uma empresa que produz, né, na sua maioria aí da sua cadeia de produtos, produz para mulheres. Então ele era um conselheiro dessa empresa e ele já foi afastado do conselho. E todo mundo está aí dando declarações, né? Por que que está certo, por que que está errado, outras pessoas falando que está certo e que ele não falou nenhuma mentira. E aí, né, o que que acontece quando a gente se depara com uma notícia como essa? Você é do tipo que vai lá e também já começa a falar mal do cara, da pessoa que fez a declaração polêmica, ou você tenta entender o que está por detrás desse assunto? Bom, eu sou a pessoa que tenta entender o que está por detrás desse assunto. E por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo para você entender um pouco mais sobre como o mundo corporativo acontece e como o nosso comportamento se reflete, né, diretamente nessas atitudes. Então, vamos conversar sobre o que que essa declaração pode agregar no nosso desenvolvimento profissional e pessoal também, né? Porque por que não, né? O profissional não pode ajudar o nosso desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá? Vamos começar com essa declaração, né? Ah, eu não me relaciono, né, com mulheres CEOs são muito masculinizadas, né? O que que, né, o que que está por trás disso, né? A primeira coisa de tudo, quando eu ouvi essa frase, né, quando eu fui ler a matéria, porque eu não fui simplesmente pegar os posts lá nas redes sociais. Eu fui entender também, né, o que estava no site de notícia, li o que, que ele tinha falado, e aí, né, o que, que a gente começa, né, a perceber no primeiro, né, primeira coisa assim que a gente identifica, né, é a falha na comunicação. Então, a gente tem um problema seríssimo hoje que a comunicação não assertiva faz com que coisas como essa, né, gerem muitas polêmicas. Então, ele foi lá e deu uma declaração que, ao meu ver, ele não deveria ter dado mesmo, gente, porque não tem nada a ver isso. Só que, assim, ele pode não querer se relacionar com uma mulher CEO, mas ele não pode querer se relacionar por conta da questão dela ter feito uma escolha, né, de ser CEO. Ele pode não querer se relacionar porque ele conhece o estilo de vida de uma pessoa CEO, independente se a pessoa é homem ou mulher. Porque, independente se a pessoa é homem ou mulher, as atribuições dela vão ser iguais. Então, não é porque a mulher é CEO, ela vai ter uma condição diferente do homem que é CEO. Ele poderia ter dito que ele não gostaria de se relacionar com uma mulher CEO, porque ele já é CEO, então ele gostaria, sei lá, de ter uma vida mais tranquila. Então, se tivessem dois CEOs dentro de uma mesma casa, eles nem iam conseguir se ver, né? Porque a gente sabe que conforme a gente vai aumentando o nosso cargo de liderança, mais tempo a gente tem que se dedicar à nossa profissão. Então ele poderia ter levado esse assunto por esse lado. E não porque é uma mulher no cargo de CEO. Não, isso foi, né, a forma de comunicação que foi totalmente errada. Então, independente, quando a gente fala, né, nessa questão de gênero,
E se fosse, né, um casal homoafetivo que os dois são CEOs? O Um deles poderia também não querer se relacionar com outro CEO, porque sabe que o CEO tem uma vida muito atribulada, um dia está numa cidade, outro dia está no outro estado, enfim. Tem N coisas que acontecem, e aí a pessoa pode querer se relacionar com alguém que consiga acompanhar esse estilo de vida dele. Se forem dois CEOs, não vão conseguir, né? Estar ali, vai ter uma incompatibilidade na agenda. Então ele poderia ter levado por esse lado, não porque a mulher fica masculinizada quando vai trabalhar como CEO. Gente, vamos combinar, né? Que assim, isso faz parte né, da característica da pessoa. Não é porque ela é CEO que ela não pode ser feminina, ou que ela, né, ou ela tem que ser mais masculinizada. E aí a gente vai para uma segunda parte, né? Que aí ele falou dessa questão da masculinização da mulher. E quando a gente fala isso no mercado de trabalho, e eu trabalho num setor muito masculino, né? A engenharia civil, a construção civil, né? Os canteiros de obra. Quantas mulheres a gente vê dentro de um canteiro de obra? Então, quando a gente começa a pensar num ambiente de trabalho, e quanto mais líder, né, você vai se tornando, e que quanto mais você precisa é, conviver com pessoas e passar a demanda para as pessoas, muitas vezes, os locais que a gente trabalha são lugares que tem muito mais homem. Por exemplo, eu trabalho praticamente, né, quando eu vou à obra, né, o escritório já ele está muito mais balanceado ali, pelo menos na empresa que eu trabalho. É uma empresa que, independente né, da hierarquia, a gente tem uma estrutura muito balanceada. É uma questão muito bacana isso, que a gente não tem, né, a gente não consegue perceber essa diferença. E às vezes, assim, eu até estranho essas falas, porque eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que tem essa questão, né, da equidade, bem presente ali no meu dia a dia, né. Então, eu não sinto tanto essa carga de que a mulher não tem o seu espaço na empresa, né, que não tem o seu espaço no trabalho, que não pode expor suas ideias. Então, eu não sinto isso, né. Sou uma pessoa privilegiada? Sou uma pessoa privilegiada, mas a maioria das empresas não são assim. A maioria das empresas, eu entendo, apesar de não estar nesse lugar, mas eu entendo que a maioria das pessoas sim são lideradas por homens e que as mulheres são as minorias. Mas quando a gente fala, né, a mulher fica masculinizada né, quando começa a trabalhar em cargos de liderança. E aí a gente vai, né, para o nosso segundo tópico. Aí vocês pensam, né, eu, a Alessandra, quando vou à obra, óbvio que eu não vou, né, com esse decote, né, com esse corpete sem alça, com uma saia. Não porque eu ache que isso vai diminuir a minha competência para executar as tarefas que eu tenho que executar. Eu não vou à obra, né, com essa roupa por segurança à minha pessoa, porque uma obra é um ambiente de risco que a minha saia pode enganchar, né, em algum lugar, eu posso cair, eu vou estar se eu cair, eu posso, né, arranhar meu braço, eu posso me machucar. Então é muito mais uma questão de segurança do que uma questão estética. Porque muitas vezes eu vou com roupa justa, eu vou com roupa transparente, e aí tá tudo bem, gente. Ninguém vai me pegar e vai me agarrar lá no meio da obra. Isso não existe. E por conta da minha roupa também, as pessoas vão desacatar uma ordem que eu esteja dando ali. Então, assim, eu posso sim usar uma roupa feminina, eu tô sempre maquiada na obra, é muito raro, gente, você, né, alguém me ver, né, no dia a dia sem maquiagem. Às vezes eu posto aqui nas redes sociais para vocês sem maquiagem, mas assim, o meu dia a dia é maquiagem, é uma coisa que eu gosto de colar, eu gosto de brinco, eu gosto de mexer de pulseira, de anel, enfim. É uma coisa que eu gosto.
Só que eu trabalho num ambiente masculino, então se eu chego lá na obra e eu vejo que tem uma coisa errada, né, é um ambiente mais bruto, né, querendo ou não, é. E eu tô lá, sei lá, em cima da laje, eu vejo uma coisa errada. Vocês acham que eu vou chegar lá para as pessoas que estão trabalhando, eu vou chegar assim: "Oi, então, eu posso te pedir um favor? Tá vendo esse negocinho aqui?" Gente, vocês acham que isso funciona? Tá todo mundo lá: "Ô Zé, não sei o quê, pega isso, pega aquilo", aquela pauleira dentro da obra, todo mundo, né, naquele estresse total para que as coisas aconteçam. Você acha que se chegar alguém lá com uma voz de comando toda, né, sem energia, sem potência, se a coisa vai funcionar? Então, assim, a gente precisa dosar o nosso feminino com o nosso masculino. Então, é óbvio que se eu chego na obra e falo: "Gente, isso daqui não dá para ficar assim, vamos fazer assim, assim, assado, que tem que mudar isso, aquilo, beleza? Vamos nessa, vamos nessa". Acabou, não é um negócio assim: "Ai gente, então, eu tô vendo que isso aqui não tá legal". Gente, as pessoas vão olhar pra minha cara e falar: "Nossa, ela tá doente", né. Por quê? Porque assim, o local exige essa energia mais, né, potente, mais masculina, e não é por conta disso que depois em outros momentos eu não vou ser feminina, não vou pôr uma roupa, mais feminina, vou fazer uma maquiagem, vou fazer um cabelo mais, esvoaçante, assim, e tal, mas, né, que que faz parte, né, é o dia a dia, a gente precisa saber lidar, né, com doses de feminilidade e de masculinidade, a gente precisa saber entender esse equilíbrio, né, porque não dá nem tanto o céu nem tanto a terra, né, precisamos entender isso, né, para melhorar, né, também a nossa energia dentro da gente. Mas, por um outro lado, também está tudo bem se eu quiser colocar sempre uma roupa mais fechada, se for a minha personalidade ser diferente. A minha personalidade é essa, gente. Mas eu não posso querer impor a minha personalidade em outras pessoas. Se uma outra mulher, ela quer, né, independente de onde ela esteja, ela quer ter uma roupa mais fechada, se ela quer ter uma roupa, né, mais masculinizada, se ela quer viver essa vida dela desse jeito, quem que é a gente para julgar os outros, né? Então a gente fica nessa questão de querer julgar porque o outro tem que ser igual a mim. Não existe isso, cada um tem que ser do jeito que quer ser. E cada um vai achar o que quer. Então, assim, não tem essa coisa que assim, ah, eu não vou me relacionar com o fulano porque ela é CEO. Por quê? Porque pode ser que a pessoa nem seja CEO e tem todas essas características que ele falou. Então, não é o cargo que você está que te define. O que te define é como você se sente, independente. E aí o cargo pode potencializar aquilo que você é, mas não que o cargo vá te transformar numa pessoa mais masculinizada ou vai te deixar de uma forma. Não é isso, gente. É a personalidade da pessoa que já é assim. E aí você tem afinidade que você pode querer se relacionar ou não com esse tipo de pessoa. Simples assim. Então, quando a gente fala, né, que a gente a gente precisa ser a gente mesmo, a gente só precisa se adequar, né, às formas que acontecem ali no nosso dia a dia, não tem essa coisa de que tenha certo ou errado, né, tem as nossas características e a gente precisa respeitar o outro que não tenha as características que a gente tem. Então a gente falou de comunicação e a gente falou de respeito em relação ao outro, que acho que faltou isso na fala dele, né. Primeiro ele não conseguiu se comunicar bem o que ele gostaria para a vida dele, e depois ele não respeitou a individualidade do outro, porque o outro precisa ser o que ele acha certo, independente, né, do que ele acha. Então, independente se essa mulher é uma CEO que é mais feminina ou que é mais masculinizada, isso vai ser uma característica da mulher. Não vai ser uma característica da mulher porque ela tem aquele cargo. Entendeu a diferença? Então, a gente se posicionar aí do jeito que a gente é fundamental para a gente conseguir ter uma carreira, né, sólida, sucesso, com desenvolvimento, profissional bacana, se autoconhecer. Isso é fundamental para que a gente seja um profissional realizado e ouça essas declarações e não fica pensando coisas que assim: "Ah, então eu preciso mudar meu jeito". Daí não tem nada a ver.
E aí a gente vai para a terceira lição que a gente pode aprender também sobre essa fala dele, né? É a gente entender qual é o nosso lugar, né, no ambiente que a gente está. Então, hoje, ele é uma pessoa que tem não sei quantos mil seguidores aí, que ele fala para muita gente. E às vezes, a gente, quando a partir do momento que a gente começa a falar para muita gente, a gente precisa pensar muito bem no que a gente vai falar, porque pensar, gente, a gente pode pensar qualquer coisa e qualquer absurdo que a gente possa imaginar. E a gente pode ter opiniões assim absurdas em função de determinados temas. Isso não faz, né, pensar, a gente pode pensar tudo, gente. Ninguém pode impedir a gente de pensar. A partir do momento que a gente é impedido de pensar, tem alguma coisa errada aí no meio onde a gente vive. Mas não é porque a gente pode pensar qualquer coisa que a gente pode sair falando qualquer coisa. E a gente não pode também. E a gente tem que saber o lugar que a gente está para a gente saber o que, que a gente pode falar. Porque a gente tem que, voltando na questão do respeito ao outro, porque ninguém pode obrigar a gente ser algo que a gente não queira. Então a gente não pode, como ele fez, colocar as mulheres numa caixinha que todas as mulheres CEO são não consigo falar essa palavra, masculinizadas, então por conta disso ele não quer se relacionar com elas. Quem diz que todas são assim? E quem disse que todas serão assim, né? Então assim, ele foi lá e pegou um pensamento dele, colocou numa caixinha e colocou todo mundo dentro dessa caixinha, que sempre vai ser desse jeito. Então, esse é um pensamento dele e ele, assim, se ele acha que está certo, eu não posso fazer nada, né? Porque é ele que acha, eu não conheço ele não participa da minha vida, então isso não influencia em nada na minha vida, né? É, mas ele não pode sair falando, a gente não pode sair falando coisas por aí que vá fazer com que outras pessoas, né? Porque a gente, por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim, pode ser que tem muitas pessoas que têm o sonho de ser CEO, tanto homens quanto mulheres. E ele, não, assim, não pode, você, dependendo do lugar onde você está, se você está num lugar de destaque, né? Ainda mais ele, que é o CEO de uma escola de educação para executivos de alta performance, né? Que vai te ensinar a ser, né, um profissional ali que vai estar liderando pessoas, então logo ele é CEO de uma escola que treina pessoas para ser CEOs. E aí ele vai lá e fala uma coisa dessa, entendeu? Aí ele limita a pessoa que, então, se você vai ser CEO, você não vai ter um bom relacionamento. Quem que disse isso? Quem é ele para dizer isso? Né? Quem e qualquer outra pessoa. Não existe isso, gente, de a gente limitar o outro em função das escolhas dele. A gente pode ser o que a nossa cabeça permite ser, não o que o outro está falando que a gente é. Então, quando a gente está num lugar onde a gente tem muito destaque, e conforme a gente vai, né, alcançando esses lugares, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente diz. Porque a gente não pode simplesmente sair falando tudo que a gente pensa, porque a gente pode a gente pode criar mais crenças nas pessoas e as pessoas podem não, né, querer alcançar algo por ouvir frases como essa. Né? Acho que a partir do momento que a gente ouve isso, fala, nossa, mas será mesmo que é sempre assim? Então não vou querer ser, porque aí a gente cria muitas coisas na cabeça e a gente, às vezes, a gente não percebe o quanto as nossas ações impactam na vida do outro. Então a gente precisa parar um pouco antes de dar declarações polêmicas, né? Quando você vai dar uma declaração que você está ajudando, eu acho que é super válido e tal, mas quando você vai dar uma declaração que é uma declaração que cria, né, uma limitação para os outros, a gente precisa melhorar aí essas falas, porque a gente não pode limitar, né?
A gente não pode colocar pessoas em caixinhas e muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, a gente está habituado a fazer isso, a gente coloca pessoas em caixinhas e fala: "Não, ó, as pessoas têm que ser assim, se elas não forem assim, para mim não serve". Então, isso é o que está gerando, né, um dos motivos que está gerando todas essas polêmicas, porque a gente não consegue conversar com uma pessoa que está numa caixa que a gente acha que não deveria existir. Então fica, né, eu vi que ele deu outras declarações aí polêmicas, mas que nem vale a pena comentar. Mas assim, sempre colocando pessoas dentro de caixas. E não querendo ir lá discutir por que que a pessoa acha tem uma ideia diferente. Então, quando a gente começa, né, colocar essas pessoas em caixas e para e de ter questionamentos, e aí a gente fica muito no nosso mundinho, gente, isso é uma das coisas que mais impacta no nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. A gente achar que a gente conviver com pessoas que são extremamente iguais a gente é muito fácil, né? E isso não vai fazer você pensar fora da caixa: "Opa, espera, mas por que que isso não pode ser diferente? Por que que ele pensa daquele jeito?", né. Que é o que eu estou fazendo agora, eu tô assim: "Gente, mas por que que ele está pensando desse jeito, né? Por que que ele acha que só porque eu sendo mulher e se eu estiver num cargo de liderança, eu vou ter que ser assim? Por que que ele me colocou nessa caixa?", né. Eu poderia simplesmente vir aqui e falar que ele, né, que absurdo, tal, que como, que não sei o quê, sabe. Mas assim, aí, vem aquela reflexão: "Opa, espera aí, deixa eu ver entender por quê". Aí você começa: "Pô, o cara não teve uma comunicação legal, acho que ele até pode achar isso por N outras coisas, não porque eu quero ser uma CEO". E assim, e tá tudo bem ele não querer, e tá tudo bem eu querer, e talvez ele vá lá, sei lá, uma vez, se apaixone por uma CEO, ou uma CEO ele já se apaixonou por uma CEO, a CEO nem ligou pra ele. Enfim, a gente nem sabe o que que aconteceu na vida dele, gente, que ele tá dando uma declaração dessa. E aí, então, aí junta, né, vai juntando um monte de coisa que a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe a vida das pessoas, e a gente começa a ter essas, né, eh, polêmicas aí, essas falas que não deveria existir. Né, acho que quando a gente tem um lugar de fala e que a gente impacta muita gente, a gente precisa usar esse lugar para a gente melhorar a vida das pessoas, e não limitar as pessoas a serem o que a gente acha que as pessoas têm que ser. Então como que seria o mundo, assim, na cabeça dele, né, que, homens são CEOs e mulheres ficam em casa? Na minha cabeça isso não faz muito sentido. Acho que cada, né, um pode ser aí o que quiser, independente do que o outro ache. Acho que a gente teria uma sociedade muito melhor se cada um olhasse, né, para o seu próprio umbigo, do que ficasse limitando o outro a ser o que a gente acha que a pessoa tem que ser. É mais ou menos isso. O que eu acho que a gente precisa começar a exercitar aí, a refletir sobre o que a gente pensa e o que aquilo que a gente pensa impacta na vida das pessoas, e se a gente já está num lugar de fala que a gente precisa de: "Opa, espera, eu preciso tomar cuidado aqui que eu não posso sair falando o que eu quero, porque eu hoje estou num lugar que, a minha fala cria muito impacto". Então isso mostra uma imaturidade dele, mostra que ele não tem um desenvolvimento, emocional aí para lidar com, assuntos que não deveriam estar ali na órbita do que ele está falando, né. Ele perdeu um cargo, gente, de conselheiro de uma grande empresa, sabe. Isso não é uma coisa, bacana. Você ser conselheiro hoje é uma das profissões aí, né, um dos cargos de confiança de uma empresa que, é uma responsabilidade muito grande. E como que você sai assim, você tem um cargo como esse e você sai falando declarações que não estão de acordo com a as empresas que você trabalha. Então, entender o nosso lugar, né, onde estamos inseridos é fundamental para a gente ter uma carreira, um desenvolvimento profissional
que seja condizente com o lugar onde a gente está. E aí, né, aí também começa, né, as pessoas falarem: "Ah, ele não falou nenhuma mentira", né, eu vi um post de uma moça falando: "Ele não falou nenhuma mentira, porque aí a gente, né, a mulher tem que ser mais masculina mesmo, porque aí você não pode ir com uma roupa que você não pode". Gente, aí eu fico pensando, né, nesse tipo de declaração, eu não sei se a pessoa não vive no mundo corporativo, né, não sei em que mundo que a pessoa vive, para dar declarações como essa, né. "Ah, então, porque aí você não pode falar que você quer buscar seu filho na creche". Aí eu fiquei pensando assim, que CEO que tem o filho na creche, né. E depois eu fiquei pensando também, que CEO que fica dando satisfação do que faz na sua vida pessoal ou não. Outra coisa, né. "Ah, porque aí você vai falar que você tem que levar o carro no mecânico". Falei: "Qual que é o CEO que leva o carro no mecânico?". Assim, é cada declaração, gente, que eu não s eu acho, aí eu fico vendo assim: "Não, ninguém nunca esteve perto no CEO, do CFO, do C sei lá das quantas, que é tanta sigla que eu nem lembro mais quantas siglas são". Mas, gente, é uma realidade totalmente diferente do nosso mundo, gente. Vocês estão achando que CEO vai fazer o quê? Se ele tem que ir buscar o filho na escola, ele vai falar para a secretária dele: "Ó, você reserva o horário tal aí que eu vou ter um compromisso". Você acha que ele vai falar para a secretária dele: "Escreve aí na minha agenda que eu vou buscar o meu filho na escola"? Vocês acham mesmo que o CEO vai ficar dando satisfação do que ele faz? Ou ele deixa de fazer? Ele vai lá e vai ver a agenda dele, ele vai lá: "Opa, espera, esse dia tem a apresentação do meu filho na escola de sei lá o quê". Aí ele vai ver que ele tem uma reunião super importante, que ele vai fechar um negócio de milhões. Ele vai ter que escolher, gente, se ele vai fechar um negócio de milhões ou se ele vai ver o filho na escola. E isso independe se é homem ou se é mulher, tá? Porque assim, é muito fácil falar que, ah, então, porque a mulher vai querer buscar o filho na escola. Gente, tem um monte de pai CEO que quer ver o filho sim lá fazer a apresentação dele, gente. Então, assim, de novo, né, aí começam as polêmicas da internet, porque todo mundo quer dar a sua opinião. Só que a pessoa, assim, eu acho que ela nunca conviveu com um CEO na vida, simples assim. Porque, assim, eu não vejo, eu chego lá, né, na empresa que eu trabalho, assim, não tem lá na agenda do CEO da empresa falando o que que ele vai fazer, tem lá um horário. Ah, esse horário ele não vai estar na empresa, tipo, o que que ele vai fazer? O que que interessa para mim? Nada, eu só tenho que saber que naquele horário eu não posso marcar nenhuma reunião com ele, simples assim. Ou se, assim, chega um cliente que fala: "Olha, eu preciso marcar uma reunião com o senhor por causa disso, 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 disso". E se é um assunto muito importante, eu vou lá e chegar para ele assim: "Olha, a gente precisa falar com esse cara, tem como?". Ele vai olhar a agenda dele e vai falar: "Bom, eu vou ter que remanejar esse negócio e, assim, não vou poder ver a apresentação do meu neto", sei lá. Gente, então, assim, a gente precisa entender que e muitas vezes a gente fica muito preocupado em dizer o que que a gente vai fazer se a gente não pode estar no nosso trabalho, né. Eu costumo óbvio, gente, que não é para vocês, né, ficar faltando aí no trabalho dia sim, outro também, e não dar satisfação para ninguém. Mas ninguém quer saber, assim, ó, você quer marcar um médico, você precisa ir no médico, você pega e você vai lá, você vai comunicar: "Olha, eu preciso marcar uma consulta médica, ponto". Eu não quero saber qual que é a especialidade, eu não quero saber, né, nesse primeiro momento, se é uma coisa que é de rotina, se é um problema que você está passando. Assim, se for um problema que com o tempo vai impactar na sua rotina, aí é óbvio que você precisa, né, ter uma conversa séria com o seu líder para você falar: "Olha, eu estou passando por um problema assim, assim, assado, eu vou ter que ter consultas periódicas, provavelmente eu vou ter que me ausentar algumas vezes no trabalho por causa disso, disso, disso". Isso, né, aí vai impactar no seu dia a dia. Agora, se você vai fazer uma consulta de rotina, você vai marcar um exame,
Gente, vocês não precisam, sabe, tem umas coisas que acontecem que a pessoa ela quer contar, né. Chega já eu tenho amigas, assim, que a gente conversou já que eu falo: "Gente, eu não acredito, assim, nas coisas que acontecem, né, quando você tá numa posição de liderança". Porque aí a pessoa vem, né, fala assim pra você: "Olha, eu preciso fazer um exame". Tá bom, é só essa informação que a gente quer, ó, vou fazer um exame no horário no dia tal, no horário tal. Ok, isso é a vida das pessoas, gente. Agora, eu não quero saber detalhes sórdidos do exame, por que que você está fazendo aquele exame. Eu tenho amigas que, assim, me conta coisas que eu falo assim: "Gente, mas por que que a gente, né, você precisa ouvir isso?", sabe. Então, a gente precisa parar de querer colocar as nossas emoções ali em tudo que a gente vai fazer. O nosso trabalho é uma troca, gente, a gente está trocando o nosso tempo para fazer uma atividade por dinheiro. A gente tem algumas, né, alguns benefícios que nos garante nos ausentarmos por um determinado período, quando é para a gente ir ao médico e fazer um exame, né, a gente tem período de férias, tem várias coisas aí que nos a legislação nos apoia. Então, a gente não precisa ficar: "Ai meu Deus, por que eu vou ter que ir no médico por causa disso, de", gente, para com isso, para de querer, né, ficar explicando detalhes, detalhes, detalhes. Você vai explicar se, assim, se você tem você tem uma relação ali próxima, né, com seu líder, e aí você, né, você tá ali você já, né, estabeleceu uma relação de confiança ali, que você quer contar, mas aí você está contando não como, né, funcionário e chefe, ele está contando mais, né, você está desabafando ali. Agora, tem coisas que, assim, é só falar: "Gente, ó, Ale, dia tal eu vou no médico, tá bom?". "Ah, tá bom, eu só quero", a única coisa que eu peço, gente, assim, quem trabalha comigo sabe: "Ah, eu preciso ir no médico". Então faz o seguinte, marca na agenda, coloca um invite lá, o período que você vai estar fora, só para quando chegar naquele dia, eu olhar a agenda e falar: "Opa, hoje eu não posso contar com fulano, porque o fulano vai no médico". Assim como o CEO, gente, ele não quer nem saber o que que vai acontecer, ele vai lá e trava a agenda dele. Ele não vai querer, sabe, isso é homem, é mulher, é o que for, você acha que Luísa Trajano fica falando que vai lá: "Olha, marca aí na minha agenda que hoje o meu neto vai fazer massinha na escola e eu quero estar lá", e alguém vai falar alguma coisa para ela? Vocês acham mesmo que acontece isso? Então, eh quanto mais, né, mais alto é nosso cargo, menos satisfação a gente dá. Então, assim, esses posts que vocês estão vendo aí, né, das pessoas falando: "Ai, por que a pessoa é ridicularizada se ela fala que ela vai buscar o filho dela na escola?". Gente, a pessoa nem fala, ela não tá nem querendo, sabe, ela nem precisa falar isso. Pra que ela vai falar? Então, assim, isso que vocês estão vendo, gente, desculpa, não existe. É só para criar aí essa polêmica e tal, porque as pessoas, quanto maior o cargo, menos satisfação da vida pessoal delas elas dão. E assim, e essas pessoas, gente, a gente adora ficar postando a nossa vida, não sei o quê, ninguém posta nada, eles curtem a vida no off. Então, assim, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, ninguém vai ficar sabendo. Então, não tem essa coisa de que, ah, então eu sou uma CEO, mas eu não posso cuidar do meu filho. Gente, quem tem o sentimento de ser CEO tem metas muito claras definidas na cabeça. E tem, assim, questões, né, óbvio, né, ser mãe, né, acho que é um poço de culpa independente do cargo que você ocupa ou não, mesmo não ocupando nenhum cargo. Então, você sendo mãe, dona de casa, você sendo mãe CEO, você vai ter culpas por determinados assuntos. Então, isso não é um privilégio da mãe CEO, tá? Isso é uma questão inerente a todas as mães. Então não fique pensando assim: "Ah, então tá vendo que ele falou que é certo, porque, ai, porque as mulheres não podem falar". Gente, olha,
Você pode ter certeza, para a mulher ser CEO, ela quer muito estar ali, ela não está ali porque ela é uma coitada e que ela tá pensando o que que vão falar dela. Não tá, gente, ali, ó, para estar num cargo de CEO, a mulher é muito forte e não é uma frasezinha que: "Ah, então, ai, olha que a sua roupinha tá, muito feminina", não vai ser essa frase que vai derrubar ela não. Então, quando vocês verem esse tipo aí de julgamento, né, que, de novo, colocando a mulher numa condição de: "Ai, que coitada, tá vendo, que quando ela é CEO, nem ela não pode falar dos sentimentos dela". Gente, o homem não fica falando do sentimento dele, por que que a mulher tem que ficar falando? Por que que fica de novo colocando a mulher numa caixinha? É isso, gente, vamos tirar as pessoas das caixas, vamos deixar todo mundo viver livremente o que elas querem ser. Então, eh, cargos de liderança, cada vez mais você dá menos satisfação. E não tem essa não, gente, de ficar preocupado que: "Ah, então, olha o que que ele está falando da minha roupa". Gente, se alguém fala da minha roupa, eu já eu já falo assim: "Qual que é o seu problema com a minha roupa?". Porque, assim, eu não estou vendo problema nenhum, se você está vendo, o problema é seu, não é meu. Então, não caiam nessa de que uma mulher, por estar num lugar, ela fica preocupada com o que os outros estão falando, porque, assim, a partir quando você já está em lugares muito elevados, você não está mais nem aí para o que os outros estão falando. Então, isso é certo, isso é errado? Não sei, eu sei que tem coisa, gente, que eu ouço que eu falo assim: "É sério? Tá bom, vamos outro assunto", porque, são assuntos que nem é tão insignificante que, assim, a pessoa já fica até desconcertada, né, porque vê que não tem margem ali para se falar, então é simples assim, a gente não fala nada. E aí, vida que segue, vamos pensar no trabalho, que é o que importa, porque quem é CEO quer saber de resultado, não quer saber se tá falando da roupa, se tá falando do filho, é isso. Bom, gente, acho que foi isso, né, esse papo era mais para desconstruir essa questão de: "Ah, mulher CEO é frágil, ai, mulher CEO, é sofre por ser, né, por criarem julgamentos sobre ela. Ai, porque a mulher CEO não pode fazer determinadas coisas". Gente, a partir do momento que você assume cargo de liderança, é uma coisa que eu vou falar aqui que, quando eu comecei a assumir um cargo de liderança, foi uma das coisas que mais impactaram, assim, nessa minha transição, né, de sair de um cargo de analista para um cargo de liderança. Quando a gente começa a assumir cargo de liderança, a gente começa a perceber que é um local muito solitário, porque são poucas pessoas que estão nesse lugar onde você está. Então, se você for ver, quantos CEOs existem no mundo, e se você for comparar a quantidade de CEOs com a quantidade de outras pessoas no segmento de trabalho, é uma quantidade muito pequena, né. Então imagina você estar numa empresa e que só você é CEO, não tem mais que um CEO na empresa. Então, você não tem, aquela questão de você ter o seu colega de trabalho para você ou reclamar de alguma coisa, ou tá ali querendo fazer uma troca. As trocas que você tem ali com seus diretores, seus vice-presidentes, essa coisa toda, mas a decisão é sua, né, a decisão é solitária, a decisão não é fácil. Então, não é porque você é homem ou se você é mulher que esse local, vai ser mais difícil em função do seu, né, do seu sexo, né, da sua seu gênero, vamos dizer assim. Esse local é um local solitário. Independente de você ser homem ou mulher, esse local, para você, ou, né, independente de homens vão achar que tem homens que vão achar que é bom, tem homens que vão achar que é ruim, tem mulheres que vão achar que é bom, tem mulheres que vão achar que é ruim. Então isso independe.
de se você é homem ou mulher, né, é uma questão de como você lida com você mesmo. Então não existe isso, ah, porque para homens é mais fácil ser CEO. Não, gente, vamos também parar de colocar o homem numa caixinha que ele pode tudo. Porque tem um monte de homem aí, gente, que também não quer ser CEO. E tá tudo bem. Assim como tem um monte de mulher por aí que quer ser CEO e tá tudo bem, né? E tem um monte de homem que quer continuar lá na base da pirâmide, tem homem assim como mulher também, e a vida é assim, cada um tem que se encontrar aonde acha que se sinta melhor, que, né, que aquilo faça bem. Então, as posições de liderança são posições que a gente acha, assim, a gente olha, a gente acha que é o né, é super tranquilo, tal, porque aí você agora está ganhando mais dinheiro, não tem mais gente para te encher o saco, mas tem decisões para ser tomadas. E essas decisões, elas impactam na vida de todo mundo que está ali embaixo. E aí? Você tem uma responsabilidade, você começa a criar outras responsabilidades que vão impactar ali em muita gente. Então, quando a gente olha essa questão do, né, sou, a pessoa quer ser algo, né, identificar isso, que a responsabilidade sobre o cargo, começa essas coisas ficar muito menor, sabe? A sua roupa, a sua maquiagem, o seu estilo, né? Se a pessoa acha, se é, se quer se relacionar ou não. Então, assim, são coisas que não criam mais tanta, né, não é mais uma questão. E aí vocês podem me falar: "Ah, mas então por que tantas mulheres CEOs vieram se pronunciar?". Gente, são mulheres que estão na mídia, que também têm um lugar de fala muito forte, e elas sim precisam se posicionar, porque elas precisam mostrar que isso que ele falou não tem nada a ver, que assim, por exemplo, você vê uma Luísa Trajano, né, que tem um dos maiores, né, centros de varejo do país, vai lá e se pronuncia, que pô, sou mãe, cuidava da empresa, enfim, há tantas outras que vieram falar que, né, que têm um relacionamento, que são super femininas, sabe? Elas precisam, para que isso? Por que que elas têm que vir, né, falar? Para mostrar que essa fala não assim, isso não é o que efetivamente acontece, né? Que nós podemos, existem sim exemplos que são totalmente diferentes do que ele está falando. E que as pessoas podem ser felizes de outras maneiras, né? Não existe só a felicidade que está mapeada na cabeça dele, né? Existe a felicidade de N formas diferentes. Então, o importante, né, nessa história toda é a gente entender que cada degrau que a gente galga vai criar na gente, né, resistência para aguentar, né, tudo aquilo que aquele meio proporciona. E não vai ser uma fala que alguém está falando que você não pode ir assistir a apresentação no seu filho, que vai fazer com que você desista de ser CEO. Muito pelo contrário, essa pessoa que vai falar, com certeza, essa pessoa vai estar abaixo de você, né? Porque se você é o CEO, a CEO da empresa, não tem mais ninguém acima. Então, logo, você pode até mandar essa pessoa embora. Olha eu já querendo botar lenha na fogueira, né? Mas é isso, minha gente. Da onde que saiu essas coisas, sabe, que a gente não pode ser quem a gente quer? A gente pode. Então, se você quer uma carreira bem-sucedida, né, um desenvolvimento profissional aí bacana, se questione, entenda o seu lugar, né, reflita sobre o que acontece no mundo para que você tenha uma vida muito melhor e que as pessoas ao seu redor também tenham uma vida muito melhor. Eu espero que você tenha gostado desse papo e que tenha melhorado aí a sua percepção, como avaliar as coisas que acontecem. Até mais!